Sobre esse e outros assuntos, conversamos agora ao vivo com a microbiologista Natália Pasternak. Natália, mais uma vez, bem-vinda ao Jornal da CNN. Uma boa noite. Boa noite, eu que agradeço o convite. Bem, Natália, os números de infecções por Covid-19 ainda assustam muito no Brasil e no mundo. Em São Paulo houve essa queda no número de internações e daí vem a primeira pergunta. A onda de infecções provocada pela variante Ômicron caminha para uma queda também no Brasil como um todo ou é prematura qualquer projeção? Olha, a previsão do futuro nunca é um bom negócio. A gente não tem por que imaginar que o comportamento da Ômicron aqui seja diferente do que aconteceu no resto do mundo, onde a gente teve um pico e depois começou a se observar uma queda, como é esperado para uma variante tão contagiosa. Sim, ela tem um pico rápido, a gente imagina que a queda também vai se seguir rapidamente, mas é prematuro ficar dando carteirada para dizer, acabou, agora acabou, já atingiu o pico, agora vai cair. A gente vai ter que acompanhar nas próximas semanas, é provável que sim, que a gente observe uma diminuição, porque realmente ela fez um pico alto, mas é difícil a gente ficar fazendo previsão do futuro e dizer que, pronto, acabou, não precisamos mais nos preocupar. Bem pelo contrário, a gente sabe que a Ômicron pode não ser a última variante que a gente encara. Quanto mais um vírus se multiplica livremente, mais ele pode sofrer mutações que podem ocasionar o surgimento de novas variantes. Então, o momento pede ainda cautela e observação. Natália, outro assunto que falamos há pouco é essa nova linhagem da Ômicron. São 5 casos confirmados no Brasil de infecção pela BA.2. O quão preocupantes são esses registros e o que já sabemos de fato sobre essa subvariante? Olha, na verdade, a gente sabe muito pouco ainda sobre a própria Ômicron. Então, ela está com a gente há pouco tempo, a gente tem acumulado bastante conhecimento sobre ela, mas ainda estamos com bastante mais perguntas do que respostas. E ter uma subvariante dela, uma variante que veio da Ômicron, não é surpresa nenhuma, do jeito que ela está se multiplicando pelo mundo com o escape de vacinas, a maneira como ela se tornou prevalente tão rapidamente, era de se esperar que a gente tivesse alguns derivados. O quanto isso é preocupante não dá para dizer ainda. Por enquanto, a gente não tem nenhum dado concreto para dizer se essa nova variante pode ser considerada uma nova variante ou se ela realmente é um subtipo só de Ômicron. O tipo de mutação que ela tem algumas mutações diferentes aí da Ômicron original. O que isso significa para a transmissibilidade? Se ela realmente é mais transmissível, ela vai ganhar, provavelmente, a competição da Ômicron, então a gente vai observar isso acontecer ou não nas próximas semanas. Se for tanto faz, elas vão conviver aí durante um tempo. Se ela é mais grave, menos grave ou igual, são as mesmas perguntas que a gente teve quando a Ômicron chegou em relação à Delta. Será que o quanto ela é mais transmissível? Será que ela causa doença mais grave ou menos grave? Então são as mesmas perguntas que a gente tem que responder agora e a gente ainda não sabe, é muito recente. Então, por enquanto, ela parece aí ser mais transmissível, mas a gente vai precisar acompanhar pelas próximas semanas. É diferente você dizer que uma cepa é mais transmissível e que ela está se transmitindo mais, porque existem fatores de confusão que podem fazer com que ela se transmita mais, mesmo que ela não tenha nenhuma adaptação biológica de vantagem. E essas informações a gente ainda não tem, então a gente vai ter que esperar um pouquinho. Enquanto isso, buscamos avançar na vacinação de crianças contra a Covid-19, Natália. O número de doses aplicadas está abaixo do esperado. O doutor Alexandre Naime, que vimos na reportagem, atribuiu essa baixa adesão às fake news. Você compartilha dessa visão, Natália? E até aproveitando aqui para disseminarmos notícias verdadeiras, científicas, por que é tão importante imunizar as crianças contra a doença? Então vamos lá. Primeiro, sim, concordo muito com o Alexandre, porque a gente nunca teve no Brasil um problema de resistência à vacinação e, sobretudo, à vacinação infantil. A vacinação infantil no Brasil sempre foi algo extremamente corriqueiro. Era normal levar as crianças no posto de saúde para vacinar, assim como é normal levar as crianças na escola. Então faz parte da vida, do cotidiano do brasileiro se vacinar, mas principalmente vacinar as crianças. Então,
Então, é a primeira vez desde 50 anos de um Programa Nacional de Imunizações extremamente atuante que a gente se depara com uma recusa dos pais em vacinar as crianças pequenas, um medo dos pais. Esse medo não existia para as outras vacinas, para a vacina de sarampo, para a vacina de catapora, para as outras vacinas do calendário vacinal, para pólio. Então, esse medo nunca aconteceu. A gente teve problemas de adesão às campanhas de vacinação infantil, mas muito mais por questões de logística, de distribuição, até de horário de funcionamento de posto, mas não por medo. Então, hoje, o que a gente está vendo é um crescimento do movimento anti-vacinas, dessa resistência à vacinação, de uma maneira que nunca aconteceu no Brasil. E esse crescimento não é por acaso, ele é fomentado por notícias falsas que são veiculadas. No caso triste do Brasil, são veiculadas diretamente pelo Ministério da Saúde, pelo governo federal, pelo presidente da República. Então, elas acabam tomando uma força que realmente nunca aconteceu antes. E essas notícias falsas vão, então, assustando esses jovens pais e mães que acabam ficando com medo de levar os filhos para vacinar, porque é uma responsabilidade muito grande, dá muito medo mesmo você fazer alguma coisa errada com os seus filhos. E a gente acabou, então, com uma vacinação infantil muito abaixo do esperado para os padrões brasileiros, que sempre foram padrões altíssimos. É muito preocupante, é inédito na nossa história de vacinação e é algo que precisa ser combatido com estratégia para realmente apontar e desmistificar esses medos, acolher os medos desses jovens pais e mães, porque o medo é legítimo e precisa ser acolhido, mas os perpetradores, né, os mercadores da dúvida, eles precisam ser expostos e combatidos. Então, a gente precisa dessas duas estratégias, o acolhimento do medo, por um lado, o esclarecimento para esses pais e mães, e o combate a essa desinformação fabricada, organizada, que vem, infelizmente, do governo federal. Natália, hoje o governo de São Paulo anunciou que está avaliando a possibilidade de aplicar a 4ª dose da vacina contra a Covid-19. Portanto, ampliar o público-alvo, hoje limitado aos imunossuprimidos. Já é o momento para isso, Natália? A gente pode até mesmo esperar, por exemplo, uma vacinação anual contra a Covid-19, como é o caso da gripe? É muito cedo para dizer. Eu acho que mais importante hoje do que pensar em 4ª dose é pensar em garantir a 2ª dose para aqueles 10 milhões de inadimplentes que ainda não tomaram a sua 2ª dose, garantir a vacinação infantil e de adolescentes de forma bastante ampla, porque acabei não respondendo a segunda parte da sua pergunta. Vacinar essas faixas etárias é extremamente importante. A gente não pode cair naquele conto de que a criança não pega Covid ou quando pega é sempre doença leve. Isso infelizmente não é verdade, tem muita criança que adoece com forma grave, que tem sequelas, que tem Covid longa, que morre, e então a gente precisa vacinar essas faixas etárias para proteger as crianças e para abranger a circulação da vacina, diminuindo a circulação do vírus. E é muito mais importante a gente garantir essa vacinação ampla do que garantir 4ª dose para públicos específicos, pelo menos nesse momento. Então, acho que a gente ainda não está no momento de pensar em 4ª dose, a gente tem que garantir 2ª dose para quem não tomou, garantir a dose infantil e garantir 3ª dose, porque tem muita gente que ainda não tomou 3ª dose, também por questões ou de logística ou de desinformação, e com a chegada da variante Ômicron, a gente sabe que a 3ª dose se torna essencial, ela se torna parte do regime vacinal para poder nos proteger de maneira mais efetiva de novas variantes. Vacinação anual é muito cedo para dizer se vai ser necessário ou não. A gente realmente vai precisar observar, principalmente as pessoas vacinadas nesse regime com 3 doses, que parece que está se firmando como regime ideal, quanto tempo de proteção isso vai conferir. Pode ser que precise de reforço anual, de 2 em 2 anos, de 5 em 5, não tem como saber ainda. Natália Pasternak, microbiologista, conversando conosco ao vivo aqui no Jornal da CNN. Mais uma vez, obrigada, Natália, e uma boa noite. Eu que agradeço, uma boa noite para todo mundo que está assistindo.